que eu tenho buscado trazer nas lives assuntos diversos relacionados à questão financeira mesmo, né? Eu fiz uma live específica falando sobre saúde financeira. E eu me referenciei numa pesquisa da Febraban. A Febraban ela vem fazendo um trabalho com mais de 70 técnicos, uma equipe grande, para poder desenvolver um índice de saúde financeira do brasileiro. E aí hoje, quem quiser saber qual é o seu índice de saúde financeira, pode entrar no site, eu já até disponibilizei, mas posso disponibilizar novamente. E esse índice é composto por 4 pilares. O primeiro pilar é habilidades que as pessoas têm para se informar, né, e usar essas informações a seu favor nas questões financeiras. O segundo pilar é como que a pessoa lida com o dinheiro, que é o que a gente vai falar aqui hoje, pilar comportamental, que é o que, né, de certa forma, vai pesar, vai dar um peso muito maior nos resultados. O terceiro pilar é segurança, o quanto que a pessoa se sente segura em relação, né, à sua questão, quanto ela se sente em paz ou não em relação às suas finanças. E o último pilar é o de liberdade. Se a pessoa se sente de fato livre para realizar escolhas financeiras, para que ela possa viver a vida dela, né, de forma plena. Então, essa pesquisa é bem interessante. Depois eu posso passar para vocês, vou colocar lá no meu stories, depois da live, o link dessa pesquisa para quem quiser fazer, que eu acho super válido. E eu estou embasando as minhas lives nesses pilares. Então, tem sempre trazido conteúdos para abranger todos eles, sabe? Para que a gente possa, de fato, melhorar a saúde financeira dos brasileiros, né? Que é a nossa grande família. E eu achei interessante, né? Índice de saúde financeira do brasileiro. Olha e aí isso. A gente sabe que o histórico do brasileiro em relação às finanças não é bom. E o índice médio, de acordo com essa pesquisa, é 57, numa escala de 1 a 100. Pensa. Uau. Então, abaixo disso, a maioria das pessoas que responderam à pesquisa, 58, até anotei, 58,4% das pessoas que responderam à pesquisa informaram que sentem uma grande dificuldade para administrar suas finanças e que, além disso, sofrem de estresse por causa da questão financeira. Então, hoje, eu acho que o tema é bem relevante, tentar buscar quais são essas origens. Estamos falando aí da grande família brasileira, passando por tudo isso. Hoje vamos falar de lealdade familiar. E eu queria que você se apresentasse, Rose. Eu sei que o seu currículo é vasto, né? Você resumisse um pouquinho para nós o que você faz, o que é constelação familiar. Resume um pouquinho aí para a gente, para situar o pessoal. Então, boa noite a todos, né? Antes de entrar, não consegui ouvir a sua introdução, alguma questão técnica aqui, mas já estou maravilhada com a aula que você me deu. Tem alguém que ama aprender, está aqui na sua frente. Estou Isso eu sempre sei, verdade. em busca, né, de aprendizado. Uhum. Agora, você perguntou, Rose, se apresente, né? Faça aí a sua apresentação. Então, já que nós vamos falar de um tema tão importante acerca de lealdade, e vamos ampliar de forma sistêmica, e você trouxe aqui muitas riquezas aqui que eu já estou linkando, não é? Então, quando nós falamos de, por exemplo, a nossa família humana, não é? A nossa família brasileira. Então, não tem como eu não pensar na minha família ancestral. Então, para me apresentar, eu vou me apresentar como quem? Filha de Luiz Alves Gomes, filha Legal. de Rosa Carolina Álvares Maciel, filha Legal. de um homem e de uma mulher que tem uma história muito rica, que vieram do interior para Belo Horizonte, capital, que enfrentaram inúmeros desafios
para que eu pudesse estar aqui hoje, inclusive, conversando com você, para que eu pudesse ter inúmeras formações que tenho hoje. Então, atrás deles, ok? Os meus avós, bisavós, tios, enfim, tantos, não é? Que passaram também por momentos ricos e também por momentos desafiadores. Então, essa, para mim, é a história principal. Essa sou eu, é da onde eu venho. Ok? Eu fiz um resumo de um resumo. Agora, para que a gente possa estar falando sobre uma das abordagens sistêmicas, que isso é muito legal de ter esse espaço aqui, não é? Para trazermos esclarecimentos, porque nesses tempos de muitas falas, nesses tempos onde você tem muito lugar de informação, nem sempre está claro. Então, quando nós olhamos de forma holística ou sistêmica, que quer dizer a mesma coisa, tá? Nós temos vários tipos de abordagem. E essas abordagens, por vezes, Grazi, as pessoas que vieram antes e estudaram sobre, elas foram pegando uma da fonte da outra, sabe? Você vai vendo que é um movimento lindo, não é movimento isolado, ok? Então, no caso... Pode falar. Outro dia eu estava conversando com a Charlene, uma amiga que às vezes até faço lives com ela aqui, você também conhece. Ela falou, Grazi, nós estamos tão conectados que um fato que acontece na minha vida reverbera na vida de outra pessoa que não tem nada a ver com aquele assunto. Ela até comentou na época, ela falou assim, olha, eu deixei de contratar um determinado trabalho porque uma situação de vida minha mudou e aconteceu que eu tive que dispensar o trabalho de outra pessoa. Então, assim, aquela pessoa que não tinha nada a ver com aquela situação que aconteceu na vida dela, ela teve uma oportunidade ali encerrada por uma situação que ela não estava diretamente relacionada. Então, nós somos todos conectados, né? Igual você está colocando aí, é muito interessante a gente pensar assim. Inclusive, vou fazer aqui rapidamente um resumo sobre, no caso das constelações familiares, sistêmicas, mas se eu fosse falar sobre isso daqui, iria a live todinha. Nós não temos só constelações familiares, ok? Nós temos constelações organizacionais, nós temos diversos tipos de técnicas para utilizar as constelações. E outra coisa que eu repito isso muitas vezes, né? Nós temos o nosso lindo português, que afinal de contas é hoje, né? Que é até o dia de Portugal, o dia da língua portuguesa, em função de Camões e por aí vai. Olha que parabéns que nós merecemos. Pois bem, então, o que ocorre? Bert Helling, observando, depois pesquisem a respeito, que se eu fosse falar sobre ele aqui também levaria muito tempo. Estudou muito, muito, muito. Um alemão. Depois de muito estudar, de ter conexões com inúmeros profissionais de várias abordagens, ele sistematizou esses saberes, ok? E denominou o seguinte: colocar a família em ordem. Certo? Aí, quando foram traduzir isso para o inglês, fizeram a tradução deles. Quando chegaram aqui, resolveram colocar constelação. E alguns ainda põem familiar. Pensa. No inglês é como? No inglês é como? Quem é bom de inglês aí para falar, escreve aí. Mas na verdade, quer dizer o seguinte: sistema familiar.
Ah, sim. Sim. Sistema familiar. Agora, no caso dele, a essência no alemão, ok? É Aham. isso. É colocar dentro de mim o meu sistema familiar em ordem. Porque ele observou que existe 3 leis naturais que estão aí, ok? Uhum. Assim como foi Newton, né? Que observou lá a lei da gravidade, ele não criou a lei da gravidade. É muito interessante a Uhum. gente falar isso aqui, que tem algumas pessoas que falam, é mesmo? Eu achei que tinha criado. Eu ouço, e, né? A gente está aqui para esclarecer. Não, filho, ele não criou, ele ficou observando. Observou. Isso, ok? Então, o que que ele fez? Com toda uma gama de saberes, ele observou o seguinte, tá? Que o amor, ele precisa de ordem. Esse amor que a gente costuma falar aqui, tá? Aí, pois bem. Ai, Rose, como assim? Né? Porque a gente aqui, principalmente Brasil, a gente gosta muito de romantizar. Tá, então pensa aí. Água, muita chuva, faz mal. Não é bom muita chuva, excesso de chuva. Ausência de chuva, também nós temos consequência. Nós precisamos de um número, não é? Vamos dizer assim, uma quantidade, melhor dizendo, de A água é chuva. maravilhosa, no entanto, em excesso vai gerar catástrofes. Exatamente. Então, o que que ele falou? Nós precisamos o quê? Do amor em ordem, tá certo? Uhum. E aí ele criou, né? Criou não. Ele, vamos dizer assim, deu nome para essas leis, ok? Observando que todo ser humano ele tem necessidade de pertencer, lei de pertencimento. Vou pegar rapidamente aqui, porque eu gosto muito, eu trabalho muito com essa minha árvore aqui, sabe? Ela Que é de, gracinha. ela é de pedrinha, porque é dura, entendeu? Só por Aham. isso, tá? E aí, o que que acontece? É muito legal as metáforas das árvores, né? A natureza sempre nos mostrando e a gente aprendendo. Então, olha aí, árvore genealógica. Viu isso dentro do direito, isso daí por uma série de questões na vida de suma importância. Aqui nós não temos muito esse costume, principalmente aqui, né, em Belo Horizonte, tá? Mas em algumas É? regiões, que eu, inclusive eu já estive no nosso país, é maravilhoso. Você chega, por exemplo, para conhecer um local e a pessoa começa a te contar, de repente ela está aqui nesse galho. Ela começa a te contar toda a história do negócio. Nós estamos aqui falando sobre negócio, sobre dinheiro, sobre comportamento. É lindo. Aí ela começa a falar da onde que veio. Olha isso. Ela sabe, tá entendendo? Então, ou Uhum. seja, ela tem conhecimento da árvore genealógica dela. Então, o que que Beth falou? Isso é de suma necessidade. Essa lei de pertencer, de pertencimento. Ele observou que a lei de hierarquia é de suma importância. Esses aqui que vieram antes, entende? Eles precisam ser honrados, eles precisam ser olhados, eles precisam ser considerados. Até mesmo para que eu entenda o que que eu estou trazendo aqui. Uhum. E aí ele falou também sobre o que é a lei do dar e receber. Como que isso funciona? Nós poderíamos fazer uma live só sobre dar e receber, você vai ver o tanto de dinâmica e que trava a vida, inclusive financeira. Então, o Quantas leis? resumo, hã? São São quantas 3. leis, Rude? A lei do amor, Ele a lei. resumiu, ele resumiu Uhum. assim, para que eu ponha o amor em ordem, eu preciso que a lei de pertencimento aconteça, Uhum.
caso contrário, vai ter exclusão, a lei de hierarquia e a lei de dar e receber, ou tomar e receber. São essas três. Em cima dessas três é que nós trabalhamos para observar como é que está o sistema. Como é que está o meu sistema? Ele está dentro dessas leis? Está em ordem? O que não está? O que nós precisamos fazer? Deu para entender? Interessante. Deu para entender. Muito legal. Muito legal. Então, basicamente, é dessa maneira que funciona o nosso sistema familiar, a nossa lealdade. A nossa lealdade, ela ocorre em função do amor. E Uau. se ela está disfuncional, é porque existe um excesso, talvez, ou uma falta? Como é que é isso? Legal demais. Vamos lá, vamos pegar nossa árvore de novo. O bom de conversar com quem, assim, né, é rico de ideias, é que vai estimulando mais ainda Você vai entender. a gente ampliar. Quando vocês que estão aqui, inclusive, interagem com a gente. Quando eu falo em lealdade, tá? Vamos imaginar que ninguém sabe nada de genealogia. Tem alguns locais que você chegar e falar um negócio desse, acho que é até um palavrão. Você não sabe nada disso. Mas vamos pensar, por exemplo, aqui. Quando eu falo lealdade, o que primeiro vem na sua cabeça? O que vem na sua cabeça, Graça? Fidelidade. Fidelidade. Fiel. Mais alguém aqui tem alguma coisa? Vai escrevendo aqui para nós se pensa diferente, né? Eu tenho um valor de lealdade muito grande, assim. Eu tenho isso muito forte. E eu percebo que dependendo daquilo ali, muitas vezes eu até me comprometo. Sabe como é que é? Naquela coisa de querer defender né, aquele a quem eu aprecio. E aí, de repente, eu percebo, será que eu não me excedi nisso? Será que eu não... Sabe? Mas aí eu falo assim, fizeram isso com fulano, tá errado. E muitas vezes aquilo ali não diz respeito a mim. Mas como tem relação com alguém que eu amo, né? Como você colocou, e que eu aprecio, aí eu fico, muitas vezes eu me intrometo, né? Aquela coisa de se intrometer. Deixa eu só fazer uma ressalva, Grazi. Lealdades aqui, nós vamos pontuar aquelas lealdades, né? Que estão dificultando, aqui no caso, nós estamos trazendo a questão financeira. Agora, não quer dizer que as lealdades, nós precisamos colocar assim, eu estou falando em lealdades, eu estou falando só de lealdades, aspas, negativas, que não, claro que não, porque você está trazendo algumas questões, Marcelo pontuou outras aqui, não é? Eu vou pegar, antes de colocar, de pegar... Marcelo colocou que compartilha dos mesmos princípios e valores. Tá. Então, veja bem, eu vou aproveitar, eu vou contar aqui uma historinha, porque eu acho que fica mais fácil para a gente continuar aqui, não ficar muito técnico. Talvez vocês já até ouviram essa história por aí, né? Que de uma família que estava fazendo peixe, você conhece essa história? Alguns falam que é uma metáfora e por aí vai, mas enfim. Ou seria uma história, né? Mas vamos lá. Vamos imaginar, eu estou aqui imaginando que no caso aqui da minha parentela, né? Isso é muito comum. Então vamos pensar aqui. Que só faz o peixe assado inteiro, com a cabeça e com o rabo junto, ok? Então, vamos lá. Okay. A mulherada tá lá, vai ter um almoço gostoso, está na casa da mãe, não é assim? Aniversário da mãe, coisa do tipo. Vamos então assar o lambari. Vamos pensar num peixe aqui, me ocorreu. Lambari. Então, vamos assar o peixe, ok?
Aí já tem algumas que pegam até a mesma vasilha e por aí vai. Só que, de repente, não é? Tem aquela jovem recém-casada que está ali na família, não é? E que resolve fazer o peixe. Não, eu que quero fazer esse peixe. Eu agora, na família, vou fazer o peixe. Ok? Ai, que delícia! E a mulherada, né? Não sei no seu caso, mas na minha mulherada fala, gesticula. Olha como é que eu converso. Eu converso com o olho, com a mão, né? Pois bem. Aí, chega a mulherada, chega todo mundo e vai para a mesa quando olha. Tá lá uma vasilha linda, maravilhosa, não é? E todo mundo pergunta, cadê o peixe? Ué, é ele aqui. Não. Cadê o rabo? Cadê a cabeça? Uhum. Aí, essa mais jovem olha e fala, não é, mas a vasilha que eu tinha não cabia ele inteiro. Ninguém, eu nunca vi ninguém comendo cabeça e nem o rabo, então eu resolvi cortar Uhum. para poder colocar aqui. Ok? Aí, Ok. claro, principalmente aquelas que já vêm lá do sistema há mais tempo, não, não, mas não é o mesmo peixe. Entende? Aham. Você tinha que ter feito o peixe que nós estamos acostumados, é com cabeça e com o rabo. Não, não tem esse negócio. Arrumasse uma vasilha. Uhum. É o como mesmo, né? Cada um tem o seu como executar, cada família tem os seus costumes, né? Que a gente até comenta. Tá, aí vamos lá. Vamos levar isso então. Eu estou trazendo isso daqui para você ver o quanto que eu trouxe uma historinha de um peixe, ok? Uhum. Agora você, quando lida com negócios, quando lida com empresas, empresas familiares, e ou então você aí fazendo as suas mentorias, ok? Aí Uhum. você pergunta para a pessoa, de repente ela tem algum negócio, tá certo? Você vê todo aquele potencial, tá? E você olha para ela e fala: coloca isso em ação, tô aqui, pego na sua mão, vou te Uhum. ajudar se precisar, vou lá, encaminho para a Sim. Charlene, não é? Se precisar de alguma outra coisa, Pra encaminho para a Rose. Rose, mas o seu negócio vai sair. E Aham. aí ela vira e fala: não, não, ela começa a contar uma série de histórias Uhum. para que aquele negócio não aconteça, ok? E aí Ok. tem algo muito interessante nessa questão da lealdade, porque nós somos muito mais leais do que livres, porque nós temos necessidade de estar conectado aqui, ó. Nós temos Uhum. necessidade de pertencer. E aí Interessante, Rose. é muito sério, é muito sério. Bert, ele observou, entendeu? Que pertencer, ela é pesadinha, é mais importante do que sobreviver. Ó, vou repetir. Interessante. Pertencer é mais importante do que sobreviver. É por isso, Ok? então, que muitos dão a vida para pertencer. Sim, Dão a vida para pertencer. sim, Olha só. Abrem mão da própria vida, né? Para viver é. o padrão familiar, para poder continuar fazendo parte, né, daquele modus operandi, né? Dentro disso que você está colocando aí da historinha do peixe. Olha que interessante, né, Rose? Olha isso. E aí nós podemos já começar também a fazer até algumas perguntas, inclusive quem está aqui pode manifestar, porque isso a gente vê assim, principalmente em alguns setores de uma forma muito clara, Uhum. né? E aí, no seu caso, por exemplo, que está trazendo aqui a questão financeira. Então, vamos pensar assim, vamos fazer essa pergunta,
né? Essa pessoa, vamos imaginar que você está atendendo aí e vê todo o potencial, toda a capacidade, a pessoa precisa. Nós, né? Você está trazendo os índices, nosso país está precisando, é Sim. tempo. Nossa, Aham. quantas, não é? Quantos É isso. empreendimentos. Quantas pessoas que têm acesso, né, a essa informação de que existe um índice que vai medir a sua saúde financeira, ali você já vai ter um diagnóstico individual, você já vai Uhum, olhar para aquilo ali, vai ter uma consciência de como que está a sua vida. Quantas uhum, pessoas sabem disso? Eu acho que não chega a 1% da população. E uhum, aí, coisas assim precisavam ser mais divulgadas, né? Mas as uhum, pessoas estão preocupadas com outras questões bem mais banais, né? Que não vão gerar nenhum tipo de benefício, pelo contrário, vai tumultuar e vai gerar mais problemas. E aí, a gente está aqui fazendo esse papel, né, Rose? Para alertar sim, essas pessoas de que há uma necessidade de olhar para essas questões. De repente está, né, não sei se é esse termo que você usa, emaranhado, né? também. A pessoa está Aham, emaranhada com alguma situação que ela recebeu ali dos seus antepassados, ela olha para aquele padrão e se dá por satisfeita, e ela não entende muitas vezes que aquilo ali não é dela, né? Que ela herdou de certa forma, mas uau, que ela isso pode aí. desapegar, né, Rose? Pode. Desapegar para quê? Para crescer, para evoluir. Eu achei Uhum, muito interessante que você aplicou, né, uma constelação no meu esposo, e ele tinha algumas dificuldades, né, na questão da saúde, porque a mãe faleceu de câncer quando ele tinha 13 anos, foi uma morte muito difícil, né, ela passou por todo o sofrimento da doença, ele era criança, acompanhou aquilo ali muito de perto, então a uhum, mãe foi embora, e chegando na fase adulta, ele começa a se preocupar com o quê? Chegou pandemia, né? Ele começou a se preocupar com doença. Ele uhum. até me colocou na época, Grazi, imagina se acontecer de eu ter que ir para um hospital e ficar isolado, não tiver contato com a minha família, né? E aí tiver que passar por essas dificuldades. E aí ele foi, né, passando por aquilo ali, foi ficando realmente difícil para ele. E aí você fez uma constelação com ele e ele devolveu aquilo para a mãe, né? Uhum, Aquilo uhum, não era dele. Ele é uhum, saudável, não tem nada. Ele não tem, já uhum, foi em vários médicos. Né? Foram aparecendo diversos sintomas que a mente foi mandando para o corpo para que ele pudesse, né, uhum, fazer alguma coisa com aquilo, aham, né? E aí ele entendeu que realmente ele é uma pessoa saudável, tá? Porque isso foi atestado pelos médicos e que ele uhum, precisava realmente colocar em ordem o sistema dele, porque ele estava uhum, carregando algo que não era dele, né? A doença da mãe. E aí, nas uhum. nossas questões financeiras, né? Muitas vezes a gente faz isso também até para se conectar, né, Rose? Não é Sim, assim que funciona? é interessante, Grazi, porque normalmente, vou trazer um caso concreto aqui, você vai linkando com as suas experiências, né, as histórias, as vivências. Tá. Você trouxe aí a questão, inclusive, né, desse momento aí de pandemia, que ainda estamos aí arrastando, e por aí vai. Então, muitas das vezes eu me deparo com mulheres, tá, aonde o marido, que de comum acordo, obviamente, a gente tem que sempre colocar isso. Então, esse marido é que trazia toda a provisão financeira para dentro de casa. E aí está desempregado, ou Uhum. então está também em função das sequelas da Covid, tá? Tem muitas situações assim, Pois é. estão vivenciando problemas, de modo que ela está precisando, inclusive, entrar, vamos dizer assim, no mercado aí de trabalho. Mas sabe o que eu vejo, eu tenho observado e é curioso? Que muitas mulheres estão até aproveitando esse momento para colocar alguns desejos, alguns sonhos em prática, Uhum. porque algumas já estão até com os filhos, já numa idade,
que é possível, tá entendendo? Uhum. Cada um de nós somos singulares, únicos, não é? Tem lugar para todo mundo estar trabalhando com é, mentoria financeira, quem é bom para isso daí. Então, não precisa ficar preocupando assim, não, tem muita gente. Não, não tem, não. Tem, não, tem, precisa de mais. A Grazi não vai dar conta do tanto de pessoas que ela vai Eu estava atender. vendo uma pessoa que estava vendendo, né, formação para educador financeiro. Aí ela falou Uhum, assim, gente, quando vocês pensam que o mercado está saturado, não pensem assim, é só olhar para o lado a quantidade de pessoas endividadas, quantidade de uhum, pessoas que está com dificuldade, com problemas financeiros. Então, quando uhum. isso for solucionado, a demanda realmente vai diminuir. Mas enquanto isso não acontecer, vai ter trabalho à vontade aí para vocês. E aqui no nosso país tudo mostra, né, que isso aí vai ser muito tempo. Então vamos lá. Aí o que acontece? Então, quando eu estou ali conversando e ali a gente está resolvendo, eu utilizo de outras ferramentas também, outras abordagens, para a gente chegar numa solução, não é? Aí, quando eu vejo que algo não está conectando, eu tento outras, e aí eu estou vendo que a pessoa ela está se auto-sabotando, ela está se auto-sabotando. E aí, normalmente eu pergunto, com quem ela não pode parecer no sistema familiar dela? Com quem? Ou com quem ela vai deixar de parecer também, né? Ou com quem ela vai deixar? Normalmente, com quem ela vai deixar de parecer? Aí depende muito, tem casos e casos, mas olha aqui, vou trazer um aqui para ficar fácil para quem estiver aqui entendendo. Sabe aquelas falas, porque às vezes alguns têm alguma dificuldade de entender assim, essa questão lá do passado, como é que é isso? Isso é muito confuso. Vou trazer um caso aqui, tá? É, Ótimo. ouvia, ela ouvia muito assim. Tinha um primo que ela não conheceu, tá certo? Mas esse primo é como se tivesse aspas aqui vivo, não é? Porque Uhum. aquela pessoa está sempre sendo lembrada, está sempre sendo falada, ok? Uhum. E aí, ela, com certeza, nós que conhecemos de perfil comportamental, o valor principal dela que deveria ser o econômico, né? Então, ela me contando que desde pequena, ok? Ela gostava sempre de estar fazendo um negocinho. A mãe mexia com o negócio de Avon, ela estava sempre ali, sabe como? Arrumando um jeito de ganhar um dinheirinho. É E Grazi aí, mesmo. olha isso. E aí, o Estou que que acontece? conectando. Pois é, aí aquele sempre, né? A família, parentela junto, às vezes lá, festa e por aí vai e tal. Bom, o que acontecia? Fulana, uma comentando, um comenta com outra, porque fulano é a mesma coisa do primo, vamos dar um nome para esse primo aqui, vamos um nome aqui para não ofender ninguém. Vamos colocar aqui, como é que seria, por exemplo, Itamar, me ocorreu falar isso agora, tá, gente? O primo Itamar, né? É a mesma coisa do primo Itamar, entendeu? Negociante. Olha isso, eu só espero, tá? Que ela não vá para o mesmo caminho do primo Itamar. Bom, Uhum. ela ali, uma criança, não é? Vendo, ouvindo, sentindo. Inúmeras vezes, inclusive. Esse primo Itamar. A única coisa que ela sentia que não era algo bom. Não era algo bom. Até que ela toma uma certa idade para buscar saber o que de fato esse primo Itamar fez. Que ele era tão falado, entendeu? Mas não se sabia o quê. E, na verdade, ele tinha o quê? Ele tinha tido um negócio e esse negócio faliu. E Ui. numa cidadezinha muito pequena,
trouxe prejuízos para muitas pessoas. E naquela época, assim como em alguns rincões do nosso país, prejuízo equivale a crime. Tem pessoas que resolvem isso, inclusive, você sabe que é na bala. Não é Entende? verdade? Nós temos que falar a realidade como é. Ok? Agora imagina isso, tá certo? Pois bem, então, ou seja, ela tem, vamos chamar, o timbre para o negócio, querendo empreender, vendo necessidade. Mas lembra do que Bert observou? Pertencer é mais importante do que sobreviver. Então, o que ela fazia inconscientemente? Se auto-sabotava. Colocava uma série de questões como prioridade para que não realizasse esse empreendimento. E Entende? também por ouvir o primo, né, fez algo que não foi bom com outras pessoas, né? Aí nós podemos fazer um link, porque quando, por exemplo, eu fiz a pergunta, ela não tinha me contado, mas quando eu fiz a pergunta com quem ela não poderia aparecer, porque tem casos que eu pergunto o contrário, mas dentro do contexto ali, eu já senti o que estava acontecendo. Mas ela não, e quem tem que olhar é ela, eu só facilito. Ok? Entendi. Ok. Então, ela falou, ó, e contou a história. Aí ela entendeu. Aí ela entendeu na postura adulta, no dia chamado, vou colocar assim, hoje, você vive o hoje, você está aqui no hoje, não é? Nós temos aí um relógio, tá certo? Nós temos Certo. aí esse tempo que nós criamos, mas que para o nosso cérebro não é assim, ok? Ok. Então, aí é, ela conseguiu aqui dentro colocar em ordem, colocar cada um no seu lugar, ok? Interessante. É Muito isso, é legal. sobre isso que ela continua, isso que é lindo, é um trabalho lindo, lindo, né? E que traz, olha isso, que traz uma paz, porque ela vai fazer algo aonde não vai gerar culpa, Uhum. onde não vai gerar culpa, tá certo? Uhum. Ela sabe que ela é livre para fazer, que aquilo que aconteceu aqui atrás, não é? Com alguém que pertence ao sistema dela, ok? Não tem que fazer de conta que não existe, jogar debaixo do tapete. Ai, que coisa horrorosa, que coisa feia. Não, faz parte, está aqui, pertence. Então, para a pessoa ela ressignificar aquela situação, ela coloca cada um no seu lugar. Ela, Basicamente é isso. dentro dela, ok? O que Basicamente é isso. exatamente, porque olha só, faz sentido uma pessoa que não vive mais, inclusive esse caso que eu estou trazendo, nós teríamos aqui números. Uma pessoa que nem está aqui mais, não é verdade? E essa pessoa está sendo impedimento, olha isso, impedimento, para que eu obtenha êxito, obtenha sucesso, e no caso aqui Uhum. financeiro. No caso, ela tinha medo de se parecer com o tio. E aí isso fazia com que ela não empreendesse. Basicamente é isso, só para saber se eu entendi bem o que você está Não querendo era colocar. nem medo em relação não era só medo, é muito além, porque olha só, quando você pensa em lealdade, você falou lá no início com muita clareza, é sinônimo de fidelidade.
e ela precisa ser fiel ao sistema. Quem é que falava? Principalmente aí pai, mãe, Uhum. tios, entende? Uhum. Aqueles que eram ali, vamos dizer assim, os maiores. A gente gosta de falar dessa forma para entender. Quando a gente fala de finanças, Rose, em que papel, né, que as finanças têm mais peso? É no papel do pai ou no papel da mãe? Ou é de ambos? De No ambos, sistema familiar? de ambos. Na verdade, pai e mãe é engrenagem. Uhum. Pai e mãe é engrenagem para a vida. Recentemente alguém, né, porque a gente está vivendo um tempo onde estão querendo desconstruir tudo, deixam eles lá. Mas o fato é que é assim que foi pensado, não é? É assim que existe e é assim que será, ok? Uhum. Ah, Rose, mas o pai e a mãe morreu, tem representantes legais. Ok, função pai e mãe. Precisa estar exercendo aqui, ó, função pai e mãe. Sendo Não é a que questão biológica. tem questões biológicas envolvidas, porque aí nós entramos até dentro do direito personalíssimo, ok? A Uhum. pessoa sempre vai querer saber ali das suas origens. Sempre. Porque nós, aqui é a raiz, Uhum. tá? Mas Tá. vamos ao ponto. O fato é o seguinte, vamos pensar aqui, como engrenagem, tá? Que isso aqui daria também uma outra live para a gente entrar em maiores detalhes. Mas ali a criança, né? E a gente pensando desde o ventre até ali os seus 5 aninhos, quando ela começa a entender que não é só ela e mãe nesse mundo, tem um outro diferente, não é? E quem vai passar isso para a criança é a mãe. A mãe é que leva a imagem do pai para esse filho, ok? Interessante. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de dinheiro, eu vou falar de uma forma muito simplista, tá? Mas é bem assim. O dinheiro, ele vem com a forma que eu olho para a mãe. E ele Uhum. vai com a forma que eu relaciono com o pai. Uhum. Porque mãe, dentre outras coisas, não é? Vem o quê? Segurança. Segurança, Uhum. ok? Então, eu tenho segurança para estar empreendendo. E a Uhum. criatividade, a ousadia, entende? Para poder, se inclusive falir, tentar Se novamente. reerguer, se Então, restabelecer, né? com a mãe vem e com o pai vai. Entende? A Uhum. dinâmica, que legal. Entendi. Vem. A mãe é a questão da segurança e do servir, né? Aquela coisa, a mãe me serviu, então eu vou para a vida, né? Com a força do pai para servir. Mais ou menos isso. Para Exatamente, servir, para contribuir, né? Para contribuir. para servir, né, o mundo, né? Com aquilo que eu tenho, né, habilidades, talentos, né, com aquilo que eu vim me propor a realizar. A A mãe mãe da da vida. vida. Sim, exatamente, isso mesmo. Agora, veja bem, você falou assim, né? Eu até coloquei lá no post, que eu gosto muito também dessa frase, né? O dinheiro serve à vida. Então, Uhum. olha só, quando você pensa, que maravilha isso, né? Eu preciso, olha que movimento constante, é um movimento constante, por isso que é energético, é energia.
tá? É uma E, energia. Rose, a gente ouve muito as pessoas, né, falando assim, corriqueiramente, não é para mim que sou, né, da área financeira, eu prefiro ser feliz do que ter dinheiro, já ouviu isso? Né? E aí o Incongruente. que tem é totalmente incongruente, porque o dinheiro, ele é um meio, né? Eu até gosto de dar um exemplo da máquina de lavar. Outro dia eu estava comentando com a minha irmã aqui o seguinte, Mayra, para mim não existe tragédia maior do que a máquina de lavar quebrar. E foi tão interessante que eu falei aquilo e naquela mesma semana a minha máquina de lavar quebrou. Hum, Sabe? Eu achei até, assim, deve ter alguma coisa aí. E aí, por quê? Porque a máquina de lavar é um meio da gente ter as nossas roupas limpas. E um meio muito prático, né? Que evita da gente estar ali dedicando horas e horas, né, para poder lavar aquelas roupas. Então, o sim. dinheiro, da mesma forma, ele é um Uhum, meio, né, de uhum, nos ajudar a ter dignidade, a ter lazer, a investir nos nossos sonhos, não é isso? Então, o uhum, dinheiro é para nos servir, ele é um meio. E por isso ele é tão importante. E ele é um meio também de nos proporcionar felicidade, porque ele financia a felicidade. sim. Imagina você ter o seu filho pede para você alguma coisa e você não pode dar, porque você não tem dinheiro, né? Uhum, De repente você vai conversar com seu filho, ele não vai ficar infeliz por uma negativa, mas você vai uhum, ficar se sentindo mal, que você não uhum, teve condições de atender um desejo que para você seria importante, talvez, né? uhum, Então, na minha ótica, o dinheiro é também um meio de gerar felicidade, né? E tem aquelas pessoas que uhum. falam assim, dinheiro não traz felicidade, é a própria. E aí eu também já acho que é dinheiro como fim. Também já acho um certo exagero, né? Se eu não tiver dinheiro, eu sou infeliz, né? Uhum, Então, a uhum, gente tem essa visão e de fato, buscar identificar de onde vêm esses pensamentos que nós temos. Por que que eu penso isso, né? uhum, E aí, dentro dessa dinâmica que você colocou, eu percebo muitas pessoas bloqueadas mesmo, assim, no sentido de encontrar o seu espaço para fazer dinheiro, não é? uau. Então, essa Aham, pessoa tem ali aquele talento, tem a bagagem, tem a disposição, tem até a iniciativa, e às vezes elas comentam, mas eu me sinto bloqueada, não sei o que está acontecendo, né? E aí, uhum, foi até por isso que eu te convidei para falar sobre esse tema de lealdade familiar. uhum, No dia você mesma, né, a gente conversando, você falou dessa pergunta, né? Com quem você vai deixar de parecer se você fizer diferente, né? Eu uhum, mesma me uhum. questiono muitas vezes quando eu não estou satisfeita com alguma coisa, quando eu percebo alguns excessos na minha vida. Eu falo, peraí, por que eu estou fazendo desse jeito, né? Em quem eu Ótimo. estou me espelhando, né? A gente tem Uhum, nossas referências, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus avós. A gente tem ali o nosso sistema de crenças. E aí é uhum, sempre importante a gente tá olhando para isso, né, Rose? Porque aí a sim. gente vai nos entendendo melhor Uhum. e avançando, fluindo, não é isso? Grazi, e é interessante as colocações que você está fazendo, as lealdades, elas são é, tão sérias e trava tanto aqui, no caso, nós estamos falando financeiramente, mas todos os pilares, tá? Tem questões relacionais gravíssimas que estão ligadas a isso aqui. Quando há um entendimento, acabou. Acabou o tumulto. Entende? Porque a consciência expandiu, entendeu, iluminou, não é? Usa aí Uhum. o que você quiser para poder entender. Pois bem, olha aí, o que que acontece? Volta e meia, às vezes ouvindo aqui, acolá, mas você já deve ter percebido aí. Isso acontece muito. Jogador de futebol, que vem normalmente de um local de muita escassez, ou então pessoas que ganham esses prêmios, né, em torno aí de 1 milhão e pouquinho e tal.
E aí vai dar as entrevistas e fala assim: ah, eu vou construir a casa para a avó, eu vou construir a casa para a tia, eu tenho que fazer uma série de coisas e tal. Ela começa a falar sempre, sempre, sempre do sistema, ok? Uhum. E aí, ok, quando você faz isso, porque de fato há uma multiplicação, não é? Financeiramente, você fala disso muito bem, ou seja, você tem um montante aonde você vai pegar um percentual, não é? E você vai, inclusive, montar até uma ONG, vai fazer um bairro para parentela, vai fazer qualquer coisa. Oh, meu Deus, coisa maravilhosa! É muito bom mesmo. Agora, normalmente não é esse o sentimento. É isso que eu quero trazer o ponto para vocês prestarem atenção da agora para frente, quando vocês estiverem ouvindo essas pessoas. Não é esse o sentimento. O sentimento é de que eu fiz diferente. Tá entendendo? Então eu Uhum. tenho que obrigação de restituir esse sistema. Uhum. Olha isso. Entendi. Entendeu agora? Tá? Uhum. Alguns chegam ao ponto, se não tiver uma mentoria, se não tiver um profissional ou vários profissionais de boa índole para poder estar assessorando essas pessoas, elas gastam, tá? Porque aí é gastar, não é investir, não é? Você que Uhum. não estou falando certo? Elas Isso mesmo. vão, e se você pegar lá a lei do dar e tomar, você vai ver o desequilíbrio, Uhum. entende? Que existe um dar muito maior, né? É isso? Perfeito, perfeito. Excelente a sua colocação. E o que que vai acontecer? Começa contendas, começa confusão, começa tumulto, ok? Uhum. Porque aquele que Ok. recebe muito, para ele é muito, ele não consegue retribuir na altura. Uhum. Aí essa que deu muito está esperando um mínimo de gratidão do lado de cá. E esse aqui dá a gratidão que dá conta. Uhum. Tá entendendo? E aí já começa. Aqui já começa conflitos. Só Uhum. nessa lei aqui do dar e tomar. Mas olha Uhum. para você ver como é interessante essa questão da, da necessidade que eu tenho de estar aqui. Entende? É vida, é vital, não é? Uhum. Por isso que E Bert quando fala, você fala dessa necessidade de nós pertencermos, isso é saudável, certo? saudar, por isso que eu falei lá no início, né? Uhum. Nós vamos trazer aquilo que está fazendo com que a gente paralise, com que a gente não avance, com que a gente não dê frutos. Vamos pensar na árvore. Está impedindo eu dar fruto, porque o objetivo de uma árvore é fazer com que você vai, o que? Ficando cada vez mais frondosa, cada vez, não é? Crescendo, crescendo e dando fruto, dando fruto, dando fruto. Se esse raminho aqui, ok? Não está acontecendo isso, oi, tem algo. Precisamos olhar. Uhum. E aí é importante olhar, porque senão o ciclo repetitivo continua, não é isso? Sim, e E aí muito. quando a gente olha para aquilo ali, a gente quebra um ciclo que não está legal, né, que está doente, e leva cura para esse sistema, né? E aí eu consigo Exatamente. interromper o termo, como que a gente usa o termo? Seria Seria isso mesmo, aquele comportamento que não é adequado?
Uhum. Na verdade, essas lealdades, assim como as crenças, elas levam o quê? A repetir determinados padrões, não é? Uhum. Vamos Isso estar, mesmo. eu faço, o meu filho faz, entendeu? E assim vai, e assim vai. Uhum. Aquilo que nós falamos, aquilo que é saudável, que maravilha, não é? Como eu Uhum. contei para você. É uma delícia você chegar num determinado local, não é? Isso acontece muito, vou até citar porque eu amo Gramado, todo mundo sabe disso. Então, lá tem muitas empresas familiares, né? E de descendentes de imigrantes, e que são acostumados, inclusive tem alemães também, então eles são acostumados com a genealogia, isso para eles é desde pequeno. Tá certo? Uhum. Não tem dificuldade nenhuma de ter essa conversa aqui, muito Pessoal pelo de contrário. Israel também, eles têm a genealogia deles muito bem mapeada também. Muito bem mapeada, não é? Atualmente, a gente já comprova isso, mas eles perpetuaram esse costume, né? Bíblico de identificar ali as Uhum. genealogias e honrar. E aí a Isso, gente pois vê é. que é um povo próspero, né? Tem uma prosperidade ali naquele povo. Quando a gente Uhum. pensa em Gramado, por exemplo, é uma cidade que tem ali uma prosperidade, né? Sim, sim. E outra coisa, né, Grazi, que eu acho que é importante também da gente, eu não sei como é que está o tempo, da gente estar até trazendo o seguinte, Esse o horário aqui. quanto que você que está nos assistindo, eu e você, eu me incluo, né, é, se sente bem com o sucesso de um familiar seu ou o sucesso do outro? O quanto que você se sente bem? Isso é importante também de você se observar, ok? Tipo assim, tá? Ai, Rose, como assim? Seja mais clara, não é? Antes de entrar aqui, por exemplo, estava aproveitando para poder olhar algumas coisas e vi uma postagem de uma pessoa que eu conheço que está fazendo um curso num país que eu amo, ok? E aí eu olhei aquilo ali, né? E no primeiro momento eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Fulano tá lá. Aí o que que eu fiz? Imediatamente falei, que maravilha, Uhum. excelente. Estou alegre em ver essa postagem. Que legal. Não é? Mas eu Muito. respirei, tá entendendo? Olhei e voltei. Então eu te Aham. pergunto, como que você lida com isso? Quando você olha, não é? O seu vizinho fazendo de repente ali aquela casa linda, maravilhosa, não é? Aonde ele está gerando emprego para várias pessoas, aonde ele está consumindo produtos, não é? Como tinta, papel de parede, uma série de coisas que ele está consumindo ali, que indústrias têm que produzir, que indústrias Fazendo a economia girar, né? oferecendo Literalmente. empregos, então olha aí, ok? Como que gira? Como é que você se sente? Não é? Aliás, falar na palavra prosperidade, sucesso para você te dá mal-estar? Hum? Falar com você em mudar, sim, é isso que eu estou falando. De repente você está aí morando num local aonde você está insatisfeito, entende? Um local que não é adequado por diversos fatores, e você está precisando ir para um outro local, até para ter umas outras conexões, para colocar em prática aí o seu empreendimento, o seu negócio, o seu projeto. Hum? E aí, quando alguém chega, ou de repente vários já chegaram e falaram para você que está aí me ouvindo,
E aí o que que você faz? Você começa a contar história para colocar É isso mesmo. dificuldade. Uma coisa que eu observo, assim, que é muito comum quando tem uma sessão que eu ofereço, né, nos meus atendimentos, até uma sessão gratuita, onde eu faço para oferecer o meu trabalho e eu já aplico uma ferramenta, a pessoa já sai dessa sessão com algumas tarefas para ela colocar em prática, com uma clareza, né, de como que está a vida financeira dela. E aí a gente vai conversando sobre dinheiro e as pessoas sentem uma vergonha muito grande. E eu sempre observo esse movimento aqui, ó, da pessoa colocando a mão no rosto, escondendo mesmo, Uau. sabe? Uma vergonha. Ela, né, o corpo dela fala que ela está com vergonha de estar passando por aquilo ali, né, de estar tão emaranhada, né? E não Uhum. sabe como sair daquela situação, está ali precisando de ajuda e muitas vezes não tem coragem de dar um primeiro passo, porque é, aquilo que você colocou, né? Começa a contar as historinhas, né? Tem ali seus motivos, suas razões, e a gente respeita e tudo, né? Claro. Sim, sim. Mas eu fico achando muito interessante isso, sabe? Como que uma ferramenta, né? O dinheiro, uma ferramenta, ela intimida tanto as pessoas e como que acua mesmo e como que muitas vezes as pessoas ignoram a importância dela. E ali, Uhum. a maioria das vezes, Rose, 80% das perguntas que eu faço nas minhas sessões de clareza, qual é o seu custo fixo mensal? Né, quanto que custa? Né? Quanto você precisa ganhar para se bancar aí pelo menos uns 3 meses? Não sei. A maioria das pessoas não sabem quanto que ela precisa ganhar por mês para pagar as contas. Ah, eu vou ganhando e gastando. E eu sei que no final dá certo. Muitas vezes eles respondem assim. Mas eu não sei Uhum. quanto que custa, né, meu estilo de vida. Não sei quanto é. Tá, então Uhum. vamos ver para onde está indo o seu dinheiro. Né? A primeira sessão é essa. Vamos ver para onde está indo o seu dinheiro. E aí ali a Uhum. gente identifica. Tem gente que passa mal quando vê os Uhum. números, Uhum. passa mal, fica ansiosa, sabe? Tem gente que dá Uhum. dor de cabeça, Sim. porque mexe mesmo, como que o dinheiro mexe, né, com o emocional das pessoas. E aí Uhum. é importante a gente fazer um trabalho assim como esse que você oferece, olhar ali para o nosso sistema, ver o que está, né, disfuncional Uhum. realmente, o que precisa ser olhado, por que eu estou sentindo vergonha de cuidar do dinheiro. Quem que me falou isso? Que cuidar do dinheiro, que ter dinheiro é vergonhoso, que não pode ter dinheiro, né? Que é melhor ser feliz do que ter dinheiro. É, Eu não preciso de exato. dinheiro, não, eu quero ser feliz. Você já viu o pessoal falando, não preciso de dinheiro, não, sabe? E isso é muito comum. E a gente vai Uhum. reproduzindo isso muitas vezes. Eu mesma Uhum. achava muito bonito meu pai falar que não precisava de dinheiro, que ele nasceu pelado. Falava isso, né? Ou então é aquele, né? Ou então, Grazi, também, né? Acontece muito, e que também é uma forma de sabotagem, ou dependendo aí, a gente precisa avaliar o caso, que pode também estar emaranhado, e aí se é a questão da lealdade, mas quando a pessoa chega e já começa a falar assim, entende? Ah, porque eu tenho um irmão, às vezes o irmão foi para fora do país, não é assim? O irmão, já, a maneira, igual você falou, o corpo, o nosso corpo fala, não é assim? Muito mais, inclusive, do que as palavras. Então, a forma que aquela pessoa está colocando é no sentido assim, ah, ele foi para lá, ele se deu bem, não é? Ele desconectou, a pessoa não fala isso, mas em outras palavras, ele desconectou, ok? Do sistema. É como se ele estivesse sendo que desleal, tá? Uhum. Desleal. Porque ele está financeiramente bem. Isso. Ele está bem.
Aí, o que que acontece? Muitas das vezes, quando você ouve pessoas que fizeram essa disrupção, olha a palavra que eu usei, ela não excluiu, ela não cortou o galho, porque isso também dá problema, tá certo? Ela foi disruptiva no sentido de fazer diferente. De repente, ela vem dessa história, tá certo? De muita escassez. Provavelmente, se for olhar a árvore, se for olhar a genealogia, ok? Aqui no Brasil isso acontece muito, aqui em Minas nem se fala quem é daqui, ok? Então nós viemos o quê? De guerras, tá certo? Dos nossos ancestrais que passaram fome, que precisaram matar, outros que precisaram fazer barbáries, tá? Então tem muitas questões envolvidas, muitas questões subjetivas envolvidas, não é assim? Então, dependendo aí, não é, do que essa pessoa ela traz, ela vai, inclusive, precisar sim fazer uma mudança até mesmo de um outro país, para que ela consiga, olha que interessante, ter uma prosperidade, para ter sucesso, entendeu? Financeiramente falando. E, de certa forma, ela se desconecta. Ela desconecta do adoecimento, vou colocar dessa forma, entende? Daquilo que é disfuncional, é disso, né? Não é que ela deixa de pertencer à lei do pertencimento. Ela pertence, ok? Porém, porém, ela resolve fazer algo diferente e não fazer o que todo mundo faz. Então, é muito comum isso assim no dia a dia. Sabe aquele negócio quando você, por exemplo, resolve, não é? Fazer. Vou pensar aqui. Eu já ouvi isso. Quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube que o meu objetivo com esse canal chama Legalmente Única. Tá? Vai lá, tá lá, o meu canal. É exatamente estar tendo conversas como essa, levar profissionais. Olha, quantas pessoas maravilhosas aqui, ó. A Lígia entrou. Deixa eu dar até gratidão, porque eu nem interagi hoje com o pessoal aqui. Eu tô só Né? apertando aqui, não apertei, eu tô cenando para alguns, porque não aparece todo mundo para mim. Pois é, esse assunto, né? Então, gratidão a cada um que está aqui. Então, olha, eu vou contar um caso, porque aí eu não exponho ninguém. Mas meu caso. Então, quando eu criei, o objetivo, e continua sendo, de utilizar de uma plataforma que poderia antigamente ser uma revista, não é? Ainda tem algumas, onde tem pessoas que escrevem, ela tem um espaço aonde, por exemplo, se fosse você, iria falar sobre as questões financeiras, e no meu caso, eu estaria também falando. Então, ou seja, hoje nós temos outros meios. E ali eu criei, entende? Aonde eu armazeno conteúdo, volta e meia tem alguém que eu estou atendendo, eu falo, assiste tal conteúdo. Entende? Ou então me solicitam. Uma biblioteca mesmo, né? Sim, me solicitam. Aí eu lembro e falo assim, espera aí, eu vou te mandar algo, assista que chaves vão, né? Vão virar aí. Então, coisas desse tipo. E aí, né? Surgiu uma situação que virou para mim e falou assim, nossa, você anda tão sumida. Falei, ó, mesmo? Eu aqui, né? Mas o negócio agora é só internet, esse negócio agora não é com a gente, mas não. Olha. Olha isso. Entendeu? Aí, quer dizer, ok, eu tenho esse entendimento, eu já tenho essa clareza, não é? Então, na minha postura adulta, porque na minha postura, se eu for olhar para o meu lado
né, as minhas memórias, se eu for olhar lá para minha infância, se eu for olhar aí o que que essa fala representa, eu posso virar e falar, é mesmo, eu vou diminuir um pouco aqui, deixar de focar Uhum. aqui, para ficar mais, não é? Vou voltar para Ficar mais entrosada aqui, entendeu? Naquilo que não é o que eu tenho como meta, como objetivo, ou às vezes até como missão. Dá o nome aí que acha cá. melhor. Entendeu? Então, assim, olha para você ver uma coisa simplesinha, 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 né? E, no entanto, olha como que é importante você observar. Agora, pensa, Grazi, você aí fazendo seus atendimentos, quantas pessoas que você está vendo claramente que tem tudo na mão e o tanto que pode estar contribuindo. Isso que é o ponto, Uhum. entende? Isso que é o ponto. Porque é uma troca, é uma troca. O que você Uhum. tem, entende? Eu estou precisando de uma solução e você tem ela para me dar. Uhum. É assim, por isso que E está aí, quando sempre a gente girando. coloca essa engrenagem para girar, é muito interessante, sabe? Uma coisa que eu observei na minha vida pessoal. Eu sou, eu gosto muito de casa limpa, né? Até falei isso na minha outra live. E aí eu sou muito voltada para o trabalho doméstico lá em casa. Estou sempre Aham, limpando, sempre fazendo uma coisinha aqui, outra ali. Só que eu percebo que isso toma muito o meu tempo, sabe? E tira muito o meu foco. E aí muitas vezes eu quero fazer um post e não consigo, porque eu estava cuidando das questões domésticas. E aí eu arrumei uma senhora, ela começou a me ajudar no trabalho doméstico, né? Ela estava indo na minha casa uma vez por semana e tudo. Eu voei, sabe? Eu voei, porque eu consegui ali oferecer algo para fazer uma troca com alguém, né? Eu liberei, antes eu ficava, eu dou conta de fazer tudo sozinha, vou economizar, não vou pagar alguém, porque eu dou conta de fazer sozinha. Mas aí quando eu começo também a colocar essa engrenagem para girar, né? E abençoo outra pessoa, e essa outra pessoa também está me abençoando, a coisa uhum, começa a fluir. Agora, se eu isso, quiser reter tudo para mim, não é? Eu tenho que fazer tudo, eu dou conta de tudo, né? É, o tempo, que é o nosso recurso mais escasso e, né, mais valioso também, porque a gente não recupera o tempo. Ele vai uhum, ficar cada vez menor e aí a uhum, gente vai gerar muito menos impacto na vida dos outros e ser também beneficiado numa medida menor. E aí eu achei muito interessante quando eu tomei essa atitude, eu tive esse retorno, eu percebi que eu pude produzir muito mais, eu pude fazer muito mais clientes satisfeitas por essa simples ajuda semanal que eu estava tendo na minha casa, sabe? E aí eu uhum. lembro que acabou o final do ano, eu resolvi dar um tempo que eu falei, agora eu vou dar tirar umas férias e dei umas férias também para ela, né? E aí a coisa começou a diminuir também. Então, assim, eu Uhum. me liguei nisso. Falei, gente, quando a gente faz, né? Igual você colocou a questão aí da pessoa que está construindo uma casa grande, bonita, né? Uhum. Olha, essa pessoa está sendo beneficiada também. Ela está Sim, gerando um movimento, né, de construção de uma casa que ela vai usufruir e outras pessoas estão recebendo dinheiro, estão tendo oportunidade de trabalhar. E eu uhum. acho a mágica mais ou menos isso aí. Quando a gente quer reter, né, só pra gente ali, quando a gente fica naquela mentalidade de escassez mesmo, né, Sim. a coisa, ela atrofia. Eu já observei isso. Eu gosto de citar aqui o exemplo do meu esposo. Eu sempre comento com ele, Marcelo, eu vejo que você é uma pessoa próspera. Ah, mas por que você está Olha, falando isso? Porque as coisas chegam para você de forma muito leve, natural, sabe? Abre portas assim para ele de uma forma assim que ele não tem que gerar tanto esforço. Mas ao uhum. mesmo tempo eu percebo também que ele é muito proativo em ajudar o outro, o próximo, sabe? Ele não Uhum. retém. Se ele tiver, tá na mão, sabe como é que é?
E aí eu falo, ele sabe o que que é dar e receber. E ele Uhum. se sente merecedor também, sabe? Eu percebo que ele se sente merecedor de receber. E É, na mesma forma, tem- esse é um ponto, desculpa te cortar, esse ponto aí é extremamente importante, né? Porque muitas pessoas, mas são muitas, que não acham merecedoras, ok? Uhum, Muito pelo contrário, né? exatamente. Muito pelo contrário, entendeu? Acha Eu que tenho tem uma que ser conhecida, os super-heróis da vida aí, não é? Os eu tenho uma salvadores do mundo. conhecida, ela faz tudo pelos outros, tudo. Mas quando alguém faz algo por ela, ela se sente humilhada. Ela se sente muito humilhada de receber alguma coisa dos outros. Sabe, ela sempre se fecha muito nesse sentido. Aí um dia eu falei com ela: você merece, você merece, faça, deixe que façam por você. Você está sempre fazendo pelos outros. Não, mas vai desagradar fulano, vai desagradar ciclano e tal, vai ser assim, não, não gosto de desagradar e tal. Eu falei assim, a gente não tem o controle de tudo. Abre mão do controle. Falei com ela, sabe? E aí ela abriu. E aí ela começou a ser abençoada, porque ela já abençoou tanta gente, tanta gente. E aí ela começou a ser abençoada. E eu falei assim, é tão gostoso, não é? Também, sabe? Quando eu fui casar, eu achei interessante, na igreja que eu congregava, eu sempre fazia chás de bebê e chás de panela. Eu sempre organizava, eu me movimentava para ajudar as pessoas. Eu tinha esse prazer de fazer esse trabalho. E aí, quando eu fui casar e quando eu fui ter filho, mas eu recebi tanto presente, mas tanto presente, que eu fiquei assim maravilhada, sabe? Eu fiquei muito maravilhada e grata. E aí eu Uhum. pensei, poxa, eu plantei lá atrás, né? E agora eu tô É, tá transbordando. E eu acho esse movimento muito legal, quando a gente faz sem, né? Lógico que a gente faz sem aquela expectativa, né? Da retribuição. uhum. É quando a gente faz isso de modo natural, eu acho que essa é uma das chaves, sabe? É uma das chaves. São várias, né, Rose, que a gente vai É, virando aí. sim, sim. Principalmente no que diz respeito ao financeiro, que nós estamos trazendo aqui, quando isso aí depois a gente pode até conversar sobre isso, dentro das ordens da ajuda, que é Uhum, na lei do dar e receber, ok? uhum, Ali dentro, como que de fato eu ajudo o outro, não é? De uma forma saudável, uhum. não é? Abençoadora, como nós gostamos aqui de usar essa palavra. Porque aquilo que abençoa, essa palavra tão linda, ok? Não vai gerar contenda, não vai gerar confusão, não vai gerar emaranhamento, não vai gerar tumulto, tá certo? Uhum. Vai gerar o quê? Fluidez. Então, se gerou, então teve aí algum descontrole aí. Algum desequilíbrio, né? É, tá certo? Uhum. Muito bom. Então assim, essa questão aí do, do dar, do receber, do fazer, não é? E principalmente aí pela via do financeiro, quem tem um valor, por exemplo, vamos dizer aqui, social, gosta muito, não é? De Uhum. ajudar nas causas humanitárias. E normalmente isso vem muito de família, né? Eu Tem, observo isso, as pessoas que tem, têm tem esse sim. valor social muito forte, essa minha amiga que eu comentei, a família tem esse valor muito forte, e isso é Uhum, muito perceptível, sabe? uhum. E aí, é, pode continuar, Ruth. Então, excelente. Aí o que acontece, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, não. Mas, no caso, a pessoa que estiver aí com você, que você está percebendo, assim como eu percebo, ou em função da necessidade, ou de repente ela tem o timbre mesmo, não é para o negócio. Gente,
O que nós precisamos, não é? De ONGs para os animais. Vocês já pararam para pensar nisso? Vai fazer uma pesquisa. Vai fazer uma pesquisa aí para vocês verem, é um absurdo o que acontece aqui com os nossos animais. Ai, mas nós somos os... Eu sei que não é tema aqui da live, mas me dá licença, o Grazi. Ai, nós somos os racionais, os bichos não. Será? Eu me questiono. Entende? Os absurdos que acontecem com os nossos cavalos, com os cachorros, e não vou nem entrar no resto, né? E aí, ou seja, então, cria alguma coisa, faça alguma coisa, conecta com pessoas, porque ninguém faz nada sem pessoas. Vou repetir. Você quer um bom negócio? Conecta com pessoas. Agora, com pessoas que entendam daquilo que você precisa. Certo? Então, o que é que você pode, não é? Fazer? Eu tenho certeza absoluta, sabe? Tem pessoas aqui, você não precisa manifestar, porque você tem, que tem até desenhado, Grazi. Tem pessoas que desenham, tudo prontinho. O sonho, o projeto, por vezes até veio lá da adolescência, entende? Mas em função do que nós falamos aqui, eu preciso ser leal ao meu sistema, porque vai que eu fico famosa, vai que de repente eu recebo um convite e começo, entendeu? A precisar dar uma palestra, ainda que online, eu não estou nem apertando muito, né? Para mim, isso não é problema nenhum, vou correndo. Se é preciso ir para a Espanha, meu Deus do céu, é agora. Mas vamos imaginar, é isso que vem, entende? O que o meu povo, vou falar assim porque fica fácil de entender, vai o medo começar... do sucesso mesmo, né? Olha aí, sucesso. Entendeu? Quando eu começar a aparecer, né? Você convidada para poder estar lá na Europa, convidada para ir, enfim, falar daquilo que somente eu, entende? Sei, somente eu. Rose, vou te confessar que eu me sinto assim às vezes. Vou te confessar. Legal. Eu falo assim, gente, se isso acontecer comigo e minha filha, vai ficar com quem? Sabe? Então, é uma sabotagem, talvez, né? Não sei aí. Aliás, aqui, ó, foi ótimo você ter falado isso, Grazi. Foi ótimo você ter falado. Filho é um meio, tá? Isso aqui aí nós iríamos ter que falar, eu falo muito disso, né, quando está falando de relacionamento. Rosângela está aqui na live e a gente tem um combinado de uma vez no mês, eu estou lá no canal dela falando. Então, filho, por vezes, ele acaba sendo meio, tá? Para justificativas, para autossabotagem e para outras questões. E, na verdade, eu vou aproveitar o espaço e vou falar. Filho é fruto. Aqueles que acreditam, não é? Eu acredito e sei que você acredita. Filhos são herança de Deus. Não é propriedade, não é? Não está escrito que é propriedade de ninguém. A vida chega através do pai e da mãe.
Por isso que forma essa árvore tão linda, frondosa e maravilhosa. Para formar o quê? Esse planeta lindo chamado Terra. Essa E família interessante humana que você dentro disso falou que no você colocou, né? Dentro disso que você colocou, sobre a mãe, né? A mãe é a figura de segurança. E aí, esse filho está olhando para quem também? Como que essa mãe está se comportando? Essa mãe tem medo, né? E aí o padrão vai perpetuando também, né? E outro dia eu gerei consciência sobre isso e falei, pera, minha filha tá olhando para mim, né? Isso aqui não tá legal. Ela vai fazer o mesmo e eu não quero que ela faça o mesmo. Isso aqui não é o que eu desejo para ela, né? é, Claro que ela vai ter a vida autônoma dela e tudo, mas eu quero que ela seja bem resolvida nisso aqui, não é? uhum, uhum, sensacional. Esses exercícios, né? Eu chamo de exercício. Eu faço, você faz, nós fazemos. Não é assim? Porque essa ideia também de que uma vez identificado para sempre acabou todos os problemas do mundo, isso não existe, né, gente? Aqui Quem dera, né? todo mundo adulto, né? Todo mundo aqui é adulto. Então, ou está nessa postura adulta, está num processo de maturidade, não é? Então, sabemos perfeitamente que não é assim. Agora, Sim. olha isso, que legal. Eu gosto muito também, estou falando muito de Bert Hellinger, mas eu vou falar aqui também de Augusto Cury, nosso brasileiro, que eu amo, gosto demais dos ensinamentos dele. E ele fala sempre sobre isso, não é? Para que você sempre pare e olhe para você, se observa, observe as suas emoções, dê nomes. Dê nomes, se for o Uhum. caso, escreva. Escreva acerca daquilo ali, não é? Só de fazer isso, você já ganha uma consciência maravilhosa, extraordinária, rica. Nós estamos falando de dinheiro, sucesso, uma consciência rica. E, É isso aí. sinceramente, nós estamos precisando, e muito, e muito. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, eles estão precisando de adultos com mentalidade rica. Sim, isso mesmo. Porque de Fica uma mentalidade, sugestão aqui, Segredos da Mente Milionária. Sugestão de leitura. mentalidade miserável, por favor, tá demais, não é? E o que eu tô, e É, aqui todos que estão nos assistindo sabem muito bem o que eu estou querendo dizer, não é? Com foi feita isso. uma pesquisa do PISA, o Programa Internacional, me fugiu aqui, um programa internacional e fez uma pesquisa de educação financeira dos jovens. Em 20 países, o Brasil está em 17º lugar. Ai, Né? nem me provoca, o Grazi, porque eu vou falar com você, sabe? Eu tenho, né, uma jovem aqui, iniciando a vida dela, né, profissional, que você já teve, inclusive, o cuidado de estar ali fazendo lives com ela, para o público, né, que ela trabalha. Essa semana Gracinha, mesmo, gente. toda mão, temos que Uhum. sentar, conversar, não é? Se E, doar, né? e eu estar levando para ela esperança, Uhum. esperança, entende? Legal. De que é possível, sabe? E que, principalmente, né, as mudanças, as disrupções, elas normalmente acontecem principalmente com os mais jovens, Uhum. que estão mais É, abertos ao novo, é né? verdade. Até É. até uma questão, aí tem várias questões envolvidas, mas não estão ainda com tanta crença. E aí a gente fica do lado de cá, né? Com os nossos olhos, muitas vezes, de julgamento, né? E aí a gente tem que
ponderar isso aí também. Porque as gerações vão evoluindo também, né, Rose? E a gente Exatamente. percebe como essa coisinha da caixinha, né? Que as pessoas ficam querendo colocar. E a gente precisa evoluir muito nesse sentido também. Sim, sim. Aliás, esse negócio de querer colocar tudo na caixa, isso é uma tragédia. Isso aí a história mostra, né? Mostra. Desde os primórdios até os dias de hoje. Entendeu? Isso só leva o quê? A paralisação de tudo, quer seja vida pessoal, você pensa enquanto sistema familiar, e aí você leva, entende? Para Uhum, o país, e assim você vai pensando macro. uhum, Isso é um horror, entendeu? Por quê? Porque a criatividade, nós somos seres criativos, não é? uhum. Que cria. Isso. E aí, Nas escolas mesmo, né? Tenho uma menina de 5 anos e eu tô sempre acompanhando. E aí ela tem o jeitinho dela de fazer as atividades dela e ela faz tudo rápido. Como você colocou, a gente que entende de perfil, a gente já sabe mais ou menos como que funciona. E aí, muitas vezes a gente percebe um movimento, né, dos educadores de falar tem que fazer devagar para ficar bem feito, né? Sendo que não é daquele jeito que aquela criança funciona. E ela faz uhum, rápido e ela atende ao objetivo. Eu achei super uhum, interessante ela fazer uma atividade em casa. Tem uma historinha da galinha. Vou contar só isso para a gente não alongar demais a nossa live. ah, E depois a gente tem mais conteúdo para trazer, né? E ela foi fazer o desenho e ela tinha que desenhar a galinha ruiva triste, porque ela chamou o gato, o pato e a vaca, a dona vaca, para poder ajudar ela a plantar milho, para que eles pudessem, né, colher e tudo, fazer tudo juntos. Só que ela fez tudo sozinha junto com os pintinhos. E aí, hum, enquanto isso, eles estavam nadando, pintando. E aí a professora pede para ela pintar a galinha ruiva, triste, e o gato pintando a vaca e o pato. Aí eu fui e li para ela, assim, para você fazer esse desenho. Falei, a ah, mamãe vai ali as vasilhas, quando ah, você terminar, você me fala, que eu quero ver como é que ficou. Tá bom. ah. Ela não demorou 5 minutos para fazer o desenho. Quando eu li, eu falei, será que ela entendeu? Falei, será que ela entendeu o que eu pedido, né? Falei, vou deixar ela fazer do jeitinho dela. Ela foi lá e fez a galinha ruiva triste, fez o gato pintando, né, a vaca e o pato, e ainda fez os dois posando para pintura, que eu achei muito Gente, interessante. Fez a tela e fez os dois posando para pintura e fez direitinho, do jeito que pediu, né? E eu falei, gente, mas essa menina fez muito rápido, não tem lógica dela ter terminado. E aí eu falei com ela, ficou lindo, né? Agora falta só colorir, pode colorir do seu jeitinho. Foi lá e coloriu rapidinho, já guardou tudo, né? E pronto. Então eu achei muito legal e falei, gente, se fosse antes, eu ia falar, né? Faz com mais capricho, tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Hoje eu deixo ela fazer da forma dela. Lógico que eu dou né? Algumas dicas, né? Faço o papel de auxiliar dela ali, de orientadora, né, nesse sentido. Mas não uhum, colocando naquela caixinha, sabe? Não pode uhum, sair nem para fora, porque eu lembro quando eu coloria, eu era bem perfeccionista para colorir quando eu era criança. E aí não podia sair nada para fora, tinha que ser tudo com muito detalhe. Então, cada um tem seu jeitinho, né? E aí eu percebi num encontro de mães que elas estavam incomodadas com isso, com essa característica da criança delas fazer tudo rápido, que não estava fazendo bem feito, e que estava ensinando que o menino tem que fazer bem feito, sabe? Então, o autoconhecimento, né, Rose? Isso que a gente está conversando aqui, o comportamento, a gente olhar para a maneira como a gente como que a gente funciona, uhum, é, entender que nós somos seres únicos e que a gente tá tudo certo, a gente não tem que ser igualzinho fulano de tal, né? Dentro disso que uhum. você colocou aí. E Você me fez que lembrar isso de Sócrates, né? Eu gosto muito de filosofia. Quem me conhece sabe, eu leio de tudo.
E é, Verdade, eu conheço. tudo. E aí, e ele tem uma frase que, se eu não falar na íntegra, mas ele quer dizer isso, né? Que quando eu me autoconheço, eu consigo ver Deus no outro. Uhum. Olha, muito profundo, hein? É, Sócrates. Então, olha que interessante, você está falando e eu estou aqui, me ocorreu, não é? Uhum. Então, quando você está trazendo isso daí, acerca da sua filha, eu já estou lá na frente pensando o que que essa menina vai produzir nesse país, que coisa linda, e até extrapolar as fronteiras, não é? É É que verdade. maravilha. E aí, ou seja, você ali fazendo o que você está fazendo, você está respeitando esse ser humano, não Uhum. é? Você Muito está. legal. Olha isso, olha a dimensão disso. Olha, Uhum. é outro nível, é outra Uhum. maneira, não é? Do que simplesmente Sim. olhar, entende? De uma forma que eu controlo, eu mando para lá, eu mando para cá, entende? E Uhum. aí depois não sabe por quê. Aí quem diz é Augusto Cury, eu não vou me meter a entrar na área que não é minha, né? E que o que nós temos de crianças e jovens aí dopados de medicamento, tá certo? E que Uhum. detonando o cérebro, né, em função disso, e muito disso é justamente por quê? Porque é uma fase, inclusive, aonde precisa o quê? Sonhar, precisa criar, entendeu? Uhum. Precisa realmente, não é? Pegar o Lego lá que de repente o pai e a mãe com muita boa vontade foi lá e criou e fez tudo bonitinho. Ele vai lá e desconstrói aquilo tudo e faz uma coisa que não tem nada a ver. Mas para ele tem, para o pai Uhum. e a mãe não tem. E é assim que se cria. Nós estamos precisando, nós estamos precisando de poetas. Eu tenho uma filha É verdade. que é do mundo da arte, Hoje a minha né? menina estava fazendo versos. Ela falou assim: estou fazendo versos. Eu falei, gente, de onde essa menina viu isso? Nunca falei isso para ela. Eu falei, que Maravilha, lindo, eu lembrei de você falar isso, né? Que maravilha. nós não temos mais poetas. E eu falei, olha, tem uma aqui. Pois é, cadê os nossos poetas? Entende? Ai, mas aqui tem tanta coisa, às vezes, não é? As críticas são muitas, as falações são muitas, que eu nem vou entrar nisso, porque o nosso propósito não é esse, gastar energia com isso para quê? Mas a minha pergunta, quando normalmente vem essas falas que são inevitáveis, é o seguinte: e você, com o que você tem de melhor, está debaixo da mesa? Vai para a sepultura com você? É. Apresenta. Ah, Sim, você está você tá tendo tanto espaço para lixo, então cadê os outros? uhum. São reflexões que eu preciso fazer, que nós precisamos fazer. Isso. E aí, só para a gente encerrar, Rose, então a gente conclui falando sobre essa questão, né, da individualidade. Isso tem a ver também, né, com o nosso tema central, que é a lealdade familiar, porque muitas vezes nós deixamos a nossa individualidade para nos dedicar de forma disfuncional, né, a um padrão familiar. E aí vamos olhar para isso, né, Rose? Vamos olhar Sim. para isso, ressignificar essas questões. A Rose está aí, né? Se você quiser fazer esse trabalho lindo com Uhum, ela, eu já fiz, Marcelo já fez, já indiquei pessoas para fazerem, porque é um trabalho que eu acredito e que eu valido, né? uhum, Eu sei que funciona. É como a Rose colocou, todos nós estamos num movimento de desenvolvimento mesmo, né? Nós uhum, estamos nessa crescente e a gente uhum. precisa olhar para essas questões para a gente ser quem a gente nasceu para ser. E é isso. Você que está aqui com a gente, você nasceu para ser uma pessoa próspera e abençoada, Amém. a sua totalidade Livre, ali, né, Rose?
Nós nascemos para a liberdade, ok? Uau. Vou repetir, porque alguns vão ouvir, dependendo do que tem aí, aqui, vai ouvir libertinagem. Não, 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 filho, não foi isso que eu falei. Liberdade é direito, inclusive, né? É um direito que nós temos, ok? Então, nós nascemos para ser livres, tá? Muito E não para ficarmos aprisionados em padrões que, inclusive, gera doença. Nós nem entramos aqui porque o tempo não permite, mas se nós formos falar de bioenergética, que é algo extraordinário, entendeu? É, tudo isso, por isso que é sistêmico. Você vai observando. Se você está, entendeu? Nesse emaranhamento, se você está fora do seu lugar, você pode observar que você está com uma série de enfermidades que vêm ao longo do tempo, ok? Então, ainda tem essas questões também. E é claro que aqui o objetivo principal é trazer a questão do pilar financeiro, do sucesso, da prosperidade, ok? Seja que tamanho for, né, Grazi? Pode ser simplesmente a sua barraquinha onde você vende o seu pastel, pode ser a pipoca, pode ser o pipoqueiro onde tem a melhor pipoca, tá entendendo? Eu, por exemplo, não abro mão da pipoca, quem não é daqui vai ficar agora com água na boca. Eu não abro mão da pipoca com queijo na Praça do Papa, né? Que é conhecida assim, viu? Aqui em Belo Horizonte, para quem é de fora, né? Que é lá no alto da Mangabeiras, tá? Então, assim, Vou experimentar. pois é, o pessoal que está ali, ó, se você conversa com eles, tem alguns até que nós já conhecemos, entende? Que estão passando ali, ó, já de geração, vendendo a melhor pipoca que tem com queijo em Belo Horizonte. Fica a dica, inclusive. Então, é sobre isso que nós estamos falando, assim como nós estamos falando também de indústrias, de mega. Nós estamos precisando. Tem um tanto de coisa que o país não está produzindo. E tem gente capaz de fazer. E nós precisamos. Entendeu? Então, comece a partir de hoje, não é? A olhar para o sucesso, olhar para a prosperidade, olhar para a abundância e acolher. Amém. Tem mais alguma Né? coisa, Graça? Será que tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Bom, vamos perguntar. E aí, pessoal, querem falar alguma coisa, fazer algum comentário, Está todo pergunta? mundo quietinho? Será que estão entendendo bem? Será que está claro? Né? Alguns E a gente se entraram, coloca também. alguns Foi. entraram aqui no finalzinho. Você vai deixar salva? Vai ficar salva. O Ah, Instagram, da penúltima vez que eu fiz live, ele me sabotou. Ele ficou em processamento o arquivo e depois ele sumiu. Então, eu espero que dê tudo certo dessa vez. Mas da última vez que eu fiz, deu certo. Não sei se foi ah, alguma situação específica que aconteceu naquele momento que eu publiquei. você Pode ter salvando sido. lá, depois eu subo também para o canal lá no YouTube, tá? Que Tá, aí pode deixar. tá. Que aí aqueles que chegam depois, não pode assistir, né? Convém assistir desde o início, para que possa entender. E também assistir mais de uma vez, não é? Eu sempre Né? falo isso, para que a gente possa fixar. Eu faço isso com lives, eu sou assim, você está entendendo? Eu estou fazendo alguma coisa, igual você falou, né? Questão de casa, eu gosto das coisas arrumadas, eu gosto, tem coisas que eu gosto de fazer, então eu aproveito e coloco lá, entendeu? E ali eu vou assistindo, ali eu vou Também assistindo, gosto de ali eu vou aprendendo, sabe? ver. Então, Claro, fica muito aí a bom. dica, E esse tema né? que você trouxe, muito rico, né, Rose? Eu mesma
tinha pouco conhecimento, né, antes de fazer o processo com você, desse tipo de trabalho. E como eu disse, é um trabalho muito rico, aquilo que você colocou, né? E quem quiser conhecer mais, pode entrar em contato com a Rose. Quem estiver precisando, né, de algum trabalho, né, de alguma consultoria financeira, eu também estou à disposição. Estamos aí para crescer e contribuir, na frase da Rose. Exatamente. Né, E Rose? solucionar conflitos de uma forma bem legal. Isso é que Bem, é importante e rápido, né, também. Rose? E Rápido. rápido, assim. O legal é que é rápido, não é algo que, né, que você É, vai demorar a descobrir. Fica claro não. ali o que está acontecendo. Sim, exatamente. Até mesmo se a pessoa quiser depois, eu atendo pessoas que estão em processos aí com psicólogos. É bom a gente deixar isso aqui claro também, porque nós precisamos nos unir enquanto profissionais, não é? É, Uhum, claro. no meio jurídico, isso tem acontecido muito, entendeu? A justiça multiportas, que é o nome, ok? Aonde se utiliza da comunicação não violenta, várias abordagens sistêmicas, entendeu? As constelações, movimentos sistêmicos, e por aí vai, para Uhum, evitar a reincidência de crimes. uhum, E temos tido êxitos, assim, extraordinários, entendeu? uhum. Então, Nossa, muitas das vezes a pessoa que vem, ela identifica algo, ok? E continua lá o que ela precisa com aquele profissional. Uma coisa não anula a outra. Não tem uhum, ninguém aqui concorrendo com ninguém, não é sobre isso, né? claro, claro, com certeza. Rose, gratidão, viu, por ter aceitado o convite. Foi muito rica a nossa live. Eu, como sempre, continuo aprendendo com você. Cada dia a gente vai colocando mais, né, mais recheio no nosso bolo, né, digamos assim, vai ficando cada vez mais gostoso. Esse tema eu amo, né? Tô sempre falando de comportamento aqui nas minhas lives. Observo que poucos educadores financeiros fazem dessa maneira e mas é o jeito que eu gosto de fazer, porque é um tema que eu amo, eu acho que é muito importante a gente buscar o autoconhecimento, porque como diz a Rose, né, liberta a dor e é o que vai nos Uhum. fazer realmente é, nos transformar e transformar o nosso entorno mesmo, né? Então, gratidão, viu, por ter aceitado o convite. E se Deus quiser, a gente se vê em breve, né? Vamos fazer Ah, mais. com certeza. E eu, assim, eu fico muito grata a Deus, Grazi, em ver, eu estava, para a gente finalizar, eu estava vendo aquela blusa do Crescer e Contribuir de um sorteio Lembra? que você fez faz Foi. tempo, né? Foi quando E, eu me lancei, né, como educadora financeira, eu estava tudo ali tão devagar, né, mais nebuloso, assim, não sabia muito para onde eu estava indo, mas eu dei um pontapé. Comecei com um sorteio, foi assim que eu comecei. E você foi, foi a minha grande apoiadora, né? E foi tão interessante que eu fiz o sorteio e você ganhou. olha isso, tá E vendo? tinha, Aí, eu acho que tinha mais de 30 pessoas participando, se não me engano. Tem aham, até hoje o post lá no meu perfil. olha que E o legal. projeto teria um outro nome, mas eu descobri um nome parecido, né? O Aham, projeto na época chamado De Salto para as Finanças. E aí eu mudei o nome com a grana toda, porque eu descobri um projeto com um nome parecido, e você foi me dando esse apoio, mas eu tinha muito medo. Eu lembro que você falou comigo assim, Grazi, vem aqui hoje, né, que a gente vai conversar e nós vamos aproveitar e vamos fazer uma live. Eu falei, como é que é isso, meu Deus, fazer live? Eu não tô pronta para isso. Mas eu fui, né? Falei, se ela cismar, a gente faz. Mas e aí até bem você... aconteceu, né? Hã? E não aconteceu a live no dia, né? A gente não fez a live, a gente, né, estava fazendo um trabalho comigo mesmo, de orientação, né, de Foi. desenvolvimento, É, de análise de perfil, foi assim que começou. aham. E a live aconteceu alguns meses depois.
Lembro que você me ligou e falou, Grazi, vamos fazer a live. Eu falei, vamos embora. E aí eu comecei a fazer live. Eu comecei a fazer isso com você, depois comecei a fazer uma série com a Charlene. Agora, recentemente, eu comecei a fazer sozinha. Falei, vou começar a fazer sozinha mesmo, né? Uhum. Porque, afinal, trabalho com finanças e preciso trazer esse conteúdo. E estou fazendo semanalmente, estou fazendo lives um pouquinho mais curtas, porque às vezes as pessoas preferem assim. E para mim Uhum. também é comodidade por causa do horário. Porque Uhum. na quinta-feira eu já tenho um compromisso à noite, eu faço uma live mais curta, mais enxuta, e as pessoas não vão ter ali a desculpa de não ver o conteúdo por causa de questão de tempo e tudo. Uhum. E tá dando certo, graças a Deus. Pois Tá é. crescendo cada vez mais. Olha E isso, eu que também eu sou extremamente grata, né, por você ter tido toda essa confiança e eu fico muito, muito alegre de ver o seu crescimento e eu vejo você muito além. Eu vejo ai, que você muito bom. além, tá? Percebo. Sim, você, Marcelo, entendeu? Vocês têm um potencial Amém. enorme, né? Nós precisamos, aquilo que nós já falamos desde o início, então, bora contribuir, né? E Crescer e contribuir. eu finalizo com uma frase de uma mentora também que eu gosto muito, Rosângela conhece, Alessandra Camilo. Ela fala algo que eu não sei se é dela, mas enfim, eu ouvi, foi através dela. Aquilo que você está procurando por você. Uhum. Até arrepiei. Aquilo que você está procurando por você. Esse é o recado. Que Deus te Legal. abençoe, abençoe Amém. cada um, e foi muito bom estar aqui. E conte comigo, quando Agradeço precisar, nós também. estamos aí de novo. Tá bom? Nós vamos Gratidão. querer sim. Gratidão, Rose. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, Fica com Deus tchau. também. Tchau.